Boa tarde, senhores e senhoras. Eu vou me sentir mais à vontade de ficar aqui, onde eu já estou. E eu quero começar agradecendo as falas que eu ouvi ontem e hoje e agora mesmo com o professor Silvio. Tudo que o professor falou, em algumas coisas, os Tupinambá de Belmonte se identifica. A morte estando os vivos. Nós nos identificamos, viu, professor? Muito obrigado por estar aqui falando antes. Talvez o senhor nunca tenha ouvido falar dos Tupinambá de Belmonte, mas estamos vivos e mortos. Mas não é só coisa ruim, não, que eu vim aqui contar. Eu vim fazer duas coisas. Eu vim expor o lado bom dos Tupinambá de Belmonte, o lado bom de ser uma mulher, de ser duramente criticada pelo fato de ser mulher, pelo fato de liderar um povo, viu, que tem vários homens e que algumas pessoas externamente dizem, mas por que não é um cacique homem? Devia ser um cacique homem. E que em alguns momentos acha que eu vou desistir pelo fato de ser mulher. Eu sou prova de que a gente não precisa desistir por ser mulher. Eu estou vendo aqui várias mulheres. Viu? O fato de ser mulher nesse país e de liderar uma nação, eu considero o meu povo uma nação. Uma nação que tentaram matar muito tempo, tentaram dizer que estávamos mortos enquanto estamos vivos e bem vivos. E não é diferente atualmente. Continuam dizendo que os Tupinambá estão mortos. E nós estamos aqui, vivos e vivas e bem vivos. Mesmo que para isso a gente precise enfrentar o que eu venho enfrentando enquanto ser humano, enquanto pessoa. Bom, mas eu não vou só falar, eu quero mostrar também para vocês, começar mostrando o meu território, com aquelas bolinhas ali, que o advogado Daniel vai falar melhor dessas bolinhas, alguma coisa eu vou pedir para o advogado falar, que é onde está os pontos principais do nosso território. Então, ali em verde é a comunidade Patiburi Mãe, em verdinho ali ao centro. E nessa comunidade, ao centro, já aconteceu de tudo que vocês possam imaginar. As maiores atrocidades possíveis aconteceram ali. E a resistência do Tupinambá desceu um pouquinho, está ali em laranja. Estou sem óculos, viu, gente? Mas é laranja. E ali é uma forma de resistência dos Tupinambás. Porque falar dos Tupinambá de Belmonte sem falar do Rio Jequitinhonha, não estamos falando a mesma língua. Rio Jequitinhonha é a história dos Tupinambá. É um rio histórico, é um rio que nos marcou e nos marca pelo que ele tem presenciado daquele povo à margem dele. Eu não sei se vocês vão entender, mas o nosso rio ele tem chorado as lágrimas dos Tupinambá. É esse local aí onde estamos, nesse momento, fazendo um ritual para poucas lideranças, porque não são sempre que é para todos. Essa areia, ele diz muito. Ele diz muito mais que as palavras, o rio, na verdade. Esse rio aí é o mesmo rio. Em dourado, visto de cima, uma imagem rara. Você vê esse rio nessa dimensão aí. Ele não morreu, ele sobreviveu a tantas coisas e continua aí. Sobreviveu à barragem, sobreviveu a uma multinacional que despeja nele tudo que não serve para estar em lugar nenhum, e ele está ali, mantendo os Tupinambá vivos.
E nesse momento, essa parte boa, parece que as fotos é só do rio. Mas não, tem foto nossa também. E um pouco mais sobre o nosso território. Por a nossa liberdade, pela liberdade de um povo, que a gente tem vivido tudo o que temos. A gente tem deixado transparecer o que não é costume dos Tupinambá. As violências que sofremos agora está exposta. Porque enquanto aguentamos, a gente manteve ela resistindo, mesmo que com a própria vida, dando a vida, mas a gente resistiu para não expor. Mas chegou a um ponto que não deu mais. Chegou a um ponto que já não foi mais possível manter escondido o que estavam fazendo conosco. E aí começamos a expor a situação, primeiro na região, depois a nível de Bahia e depois a nível de Brasil. Eu quero agradecer a Vinícius, Gabriel, Luciana, se não me falha a memória, por esse convite. Eu quero expor aqui, eu estou entendendo que eu estou expondo aqui para o Brasil o que está acontecendo ali e que poucos de vocês sabem. Talvez vocês até agora não soubessem o que vocês vão ouvir de uma nação indígena que está ali sendo massacrada, sendo pisoteada. Quero agradecer a nível de Bahia, a Secretaria de Justiça, na pessoa do Superintendente Jones. Muito obrigado, Superintendente. E continue conosco. A nível de Bahia, o Superintendente Yulo Oiticica, que me trouxe uma boa notícia nessa tarde de hoje, que é a audiência pública, não é isso, Yulo? Nos Tupinambá de Belmonte. E, para não me estender muito com, que eu sei que o tema, nem vou olhar ali para aquele reloginho ali, que a nossa terra, eu falei dos mapas, mas ela é uma terra sagrada historicamente, uma terra que sempre esteve ali índios. Quando não estivemos? Quando fomos tirados, quando fomos forçados a desocupar aquilo que é nosso. E recentemente nós encontramos ali, eu não digo encontrei, eu digo que foi nos dado de presente, um achado arqueológico, que é uma urna funerária, devidamente registrada pelo IFAM, Sítio Arqueológico Aldeia Patiburi. Para nós, no momento do pior que podia acontecer, nos deram essa urna de presente. Mostraram essa urna, não para nós, mas no sentido de preservar a nossa vida. Porque ali, quem enterrou aquela urna foi os últimos tupinambás que viveram em paz na margem do rio Jequitinhonha. Daí para cá, toda a história que temos dos meus antepassados é de luta, de perda, de morte, de agressão. Então eles foram os últimos. Hoje nós cultuamos essa urna como local de ritual, porque nós sabemos que quem esteve ali com toda a paz e tranquilidade, ali foram os últimos. E na hora que a arqueóloga foi fazer esse trabalho de retirada dessa urna, não nos foi permitido que tirasse essa urna do lugar. Talvez os senhores e senhoras possam não entender do que eu estou falando. Mas, de uma forma clara foi, ela não vai sair daqui. E ela ficou. Ela está lá no local de origem com 70% dela escavada. Podíamos até ter escavado totalmente, porque ela é uma urna de 1 metro, 1,30 m. E nós escavamos e deixamos lá
ela guardadinha no mesmo local. A arqueóloga não entendeu, foi uma mudança de projeto, mas no nosso mundo tupinambá tem quem mande. E dissemos para ela, você veio para tirar, mas não vai tirar. Aí mudou-se todo um processo, um projeto, e IFAM foi chamado, e nós dissemos, não, pode vir quem for, pode vir o Papa, mas ela irá ficar aqui. E ele está lá, no local de origem. Essa é a parte que nos fortalece. Mas a tentativa de manter a nossa cultura viva, ela tem trazido situações que vocês não podem imaginar. Para isso, estão tentando matar um povo. Matar um povo o qual eu represento. A minha morte, caros advogados e advogadas, vou me sentir à vontade, que eu sei que aqui não tem advogado de acusação. A minha morte, ela pode dizer que matou um povo, quanto tantos que já foram. Perdemos um cacique tupinambá em 2008, pertinho, vizinho do nosso município, em Itapebi. Perdemos um cacique tupinambá em 2013, também no município de Itapebi. Esse último, o primeiro foi assassinado com tiros no rosto. O segundo, espancaram tanto ele que ele morreu na aldeia Patiburi. Ele morreu em consequência de um coágulo no cérebro, porque ele foi amarrado e duramente espancado por 18 homens para bater em um só e ainda amarrado em pé de jaca. E com todas essas perdas, eu ainda tive a coragem de dizer, eu sou uma cacique tupinambá. Ainda me emociono quando eu lembro desses detalhes, desses fatos. Enquanto o professor Silvio estava falando, eu estava relembrando essa questão. Eles morreram. Nós ainda acreditamos na justiça, mas até hoje ninguém foi preso nos dois casos. Ninguém foi preso. E recebemos ainda, por meio do Ministério Público, sou meio difícil falar de processo, viu, gente? Mas recebemos um documento dizendo que iriam arquivar os dois casos. Isso dói demais em quem ficou aqui. Voltando para o Tupinambá de Belmonte. Belmonte é um município. Até 2016, com a nossa terra delimitada, os Tupinambá de Belmonte, eles eram considerados na região como autossuficientes. Nós comprávamos a dinheiro, nós pagávamos, nós tínhamos crédito e tínhamos uma vida normal, respeitando a nossa cultura, os nossos rituais, a época do plantio, a época da colheita, e nós nos planejávamos até 2016. Nós tínhamos acesso à lagoa e acesso ao rio Jequitinhonha. Em 2016, mudou o rumo da história. Uma fazenda totalmente inserida dentro do território, entrou na justiça e conseguiu uma liminar de um interdito proibitório. E nós, Tupinambá, desde sempre nesta parte do território. Lá nós temos um projeto de ovinos, nós temos um projeto de vaca de leite, de acesso ao PRONAF,
E mesmo assim, nós recebemos a notícia de que a fazenda ganhou o interdito proibitório e que os índios teriam que desocupar ali. Ali começou duramente a nossa situação. Mas achávamos ainda que estávamos fortes. Ou melhor, que ainda estávamos autossuficientes. Fomos obrigados a desocupar a fazenda, respeitando uma decisão judicial. O procurador disse para nós, se vocês não desocuparem, o juiz vai pedir força policial e vocês serão obrigados. E todo índio, a maioria talvez não, mas alguns deles conhecem o que é ser expulso da sua terra com força policial. É um desrespeito muito grande à vida. Você tem que estar preparado para apanhar. Você não precisa falar para apanhar. Se você olhar para um policial, durante uma reintegração de posse, ele levanta a mão e lhe bate, ou lhe dá uma coronhada. Eu vivi reintegração de posse em 2005, eu sei do que eu estou dizendo. E nesses dias difíceis dos Tupinambá, em 2016, conseguimos atravessar, ainda de uma forma de que, não, isso vai passar. Os procuradores defendeu no TRF1 e nós conseguimos voltar para a parte do território. Voltamos a ter acesso à lagoa, aos dendezeiros, a nossa vida de antes. Voltou-se o gado, os carneiros. E diante disso, a vida seguiu por mais alguns dias. Recebemos novamente a triste informação que o juízo de primeira instância novamente deu uma liminar para que os Tupinambá se retirassem da fazenda. Isso menos de 90 dias. Então, entre o primeiro período e o segundo, a gente já não sabia mais a lógica das coisas. Bem, você não voltou, você vai ter que sair. Então, o pensamento de que nós não deveríamos ter saído ainda estava fresquinho na mente da gente. Poxa, mas por que saímos? Agora, a pergunta era outra. Por que vamos sair de novo? E a gente conseguiu superar essa fase de idas e volta. Mas em um determinado dia, recebemos pelo oficial de justiça do juízo de primeira instância e que a FUNAI já havia sido avisada, não por meio eletrônico, mas por meio de um oficial de justiça, o que não era mais possível, isso aconteceu lá no sul da Bahia. E que, além dessa decisão absurda, a Fazenda ainda poderia e deveria usar a força coercitiva, doutor Daniel, isso? Força de homens sem polícia, a própria força. Chegaram lá e diziam, vocês vão sair. E começou o comentário. Homens da região teriam sido contratados para tirar os Tupinambá da habitação deles. Pedimos apoio e socorro à Secretaria de Justiça e foram até a Fazenda, a Coordenadora de Direitos Humanos. Ponto. Não saímos. Mas a parte pior ainda estava por vir. Permanecemos na fazenda. Com toda essa mudança, com todo
O modo de vida nosso tinha sido alterado a partir daquele momento, onde você desfaz aquilo que você fez, aquela cerca que você fez para criar um carneiro, você tem que desfazer, aquele quintal para criar a sua galinha, você tem que desfazer. Quando começou o comentário, as ligações, as informações de que eu tinha assinado a minha sentença de morte. Já tínhamos passado de 2016 para 2017. E eu me perguntava por que eu teria que morrer. Mas eu também sabia que o cacique Astério e Salomão fez essa pergunta para eles mesmos. Por que ele teria que morrer? E será que vale a pena? Essa eu respondi, vale. E ainda estou disposta. A situação chegou a tal ponto que, com a articulação do cacique Aruan, vou ficar à vontade para falar nomes, em articulação com a Secretaria de Justiça, com os procuradores em Brasília, nós fizemos uma viagem de emergência com Daniel, para irmos até a 6ª Câmara. Lá estivemos, entregamos os documentos, pedimos socorro, aí já não era mais um pedido de apoio, já era um pedido de socorro. Porque se ele matasse, Cacique Cátia estaria matando um povo. Fomos atendidos. Cheguei aí na plenária. Mais na frente, Daniel. Tem do Conselho Nacional. E estive na plenária do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Também não para pedir apoio, para pedir socorro. Ali foi dito por Débora Duprá, senhores conhecem, talvez todos o conheçam, e ela sugeriu ali ao Conselho uma ida ao sul da Bahia, uma ida à terra indígena Tupinambá de Belmonte. E eu disse a eles que talvez quando eles chegassem, eu não estaria ali para recebê-los, mas que eles fossem. Mas eu estava. Contrariando alguns, eu estava lá. Foi nessa reunião aí, onde nós recebemos a missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E estava na missão também alguns representantes da Bahia, o MPE, na pessoa da doutora Márcia Teixeira, Ministério Público, Defensoria Pública da União, doutor Vladimir Correia e outros. E começou-se a formar uma rede de proteção. Eu não me senti mais sozinha, mas ainda continuava com o sentimento que estava morrendo. Esse sentimento eu ainda trago comigo, de que, como os outros, a qualquer momento eu posso não estar mais aqui. E com essa rede de proteção, com todas essas ameaças, nós conseguimos chegar ao secretário de Segurança Pública. Também vou falar nome. Maurício Barbosa. E ali já tinha se, não pesquisado, mas se investigado toda aquela situação de ameaça que eu relatava e que foi constatado. Eu realmente estava marcada para morrer. Daí se estendeu uma rede maior.
E aí eu fui orientada e humilhada. Não é a humilhação que os senhores talvez imaginem do que seja humilhação. É porque eu era uma mulher livre. Eu ia e vinha como um cidadão comum. E aí eu passei a ser escoltada pela Polícia Militar. E a todo lugar que eu ia, eu ainda cometia algumas falhas, talvez várias, porque quando marcava uma reunião, eu dizia assim, eu vou, e eu esquecia que tinha que ter toda uma situação, que tinha que ter, e aí cometi várias falhas. Mas me acostumei. Para uma mulher livre, para uma cacique, para uma cidadã que paga seus impostos em dias, é humilhante se sentir preso. Você não sabe mais, se não tiver cuidado, você perde a direção das coisas, você perde o senso da situação. E aí, não foi só a escolta, a minha segurança, foi também rondas ostensivas feitas pela Polícia Militar, na aldeia, no povoado vizinho. E com tudo isso eu continuo viva, com toda essa situação de violência, eu continuo viva. Essa era um centro de cultura. No entorno desse centro, até hoje, esse terreno diferente que vocês estão vendo, é um local sagrado. Um local onde se faz os rituais, onde se recebe visita. É o local mais respeitado dentro de uma comunidade indígena. E olha o que aconteceu com esse centro de cultura. Isso aí, para mim, foi um aviso. Não basta só matar o índio. Tem que matar tudo que ele traz, tudo que ele leva. Tem que exterminar o que o índio tem. Não basta só matar um. Tem que matar a história de um povo. E esse centro de cultura, ele está ao lado da minha casa. Mas nesses tempos difíceis, a gente já não dormia mais. Era sempre um estado de vigilância. Alguém dormia e espontaneamente acordava e perdia o sono. E nessa noite, o meu marido havia perdido o sono. Quando ele conseguiu dormir, mal ele cochilou, aconteceu essa tragédia. O nosso centro de cultura foi incendiado. Assim que iluminou todo o centro da aldeia, que nós levantamos, eu desesperada, gritando, ouvi passos ao lado da minha casa. Então não era só para ser o sítio, era para ser também a minha casa. E aí teríamos que ter uma difícil escolha. Ou morrer queimado, ou sair para morrer no terreiro. É duro viver isso. É duro falar disso. É difícil viver o que nós estamos vivendo. Mas continuamos. Essa parte, essa fase é só uma batalha. A guerra nós vamos vencer. Chegamos à pior situação da nossa história. Famílias que tinham crédito do Pronaf e que planejamos, como todos os anos, a venda do cacau, a venda da mandioca e o pagamento das parcelas a vencer.
2017 para 2018, um plantio de mandioca equivalente a 70 toneladas. Uma safra de cacau com 2.000, 2.500 quilos de amêndoa. Um novo processo contra os Tupinambá de Belmonte. Essa mandioca, não sei se alguém dos senhores sabe do que eu estou falando. Ficou pronto para colher, se não colher, perde. Já não dá mais uma farinha de qualidade. E nós não conseguimos vender essa mandioca. Iniciava-se uma nova tortura aos Tupinambá. Nós não conseguimos vender a mandioca. Cacique Babau, talvez vocês não conheçam, ele foi até a comunidade e encaminhou lá um comprador dele. Só que quando o comprador chegou, ele deu a triste notícia: já não serve mais. Nós já sabíamos, nós tínhamos a esperança de vender, mas nós já sabíamos que ela havia passado. Não conseguimos vender. Colhemos o cacau, nós somos produtores de cacau desde sempre. O meu povo tem um processo de contratantes de plantio de cacau quando trabalhavam nas fazendas da região. E desenvolveu a cultura de plantar o cacau nos brejos do território. E nós preservamos. Na publicação do nosso RCID tem lá plantio de cacau, cultivo do cacau entre os Tupinambá. E preparamos essa amêndoa, secamos essa amêndoa e fomos vender. Outra tortura, não conseguimos vender. Fazendeiros da região proibiram os comerciantes de comprar os produtos vindos da aldeia Patiburi. Nós não esperávamos por isso. Iniciou aí um regresso. Iniciou aí um estado de pobreza. Não conseguimos vender o cacau em Boca do Córrego, não conseguimos vender em Santa Maria Eterna e destinamos esse cacau à Canavieira. Um comprador com uma relação com a comunidade há mais de uma década. E ele levou o cacau. Ele levou o cacau como outros compradores e como já era feito antes. Leva-se o cacau, extrai a nota em nome da associação e deposita o dinheiro na conta. Só se confere o peso. E 11 horas da noite ele fez uma ligação dizendo que a Polícia Civil havia apreendido o nosso cacau porque era fruto ilícito. Que a cacique Cátia havia roubado o cacau. Então eu já passei de ser uma cacique para ser uma ladra de cacau. Comecei a receber ligação do delegado, me convidando a ir à delegacia para resolver a questão do cacau. Com a conversa de que aquele produto não poderia ficar ali, que era um produto perecível e que eu precisava ir à delegacia. Eu não fui, porque lá estava tudo preparado para me prender no recesso de São João. Passamos essa etapa, passamos sem o cacau. Mas foi ficando mais perto da pobreza. Não conseguimos vender o cacau, foi preso. Boletim de ocorrência na delegacia, me acusando de roubo de cacau, de extração ilegal de madeira. Isso na delegacia, em Belmonte e em Canavieiras. Junto com toda essa situação minha, estavam as famílias começando a passar dificuldade em se alimentar.
A dos alimentos, Daniel. Isso. Essas famílias começavam a passar dificuldade em se alimentar. E o delegado teriam três inquéritos. Eu estava a ponto de ser presa a qualquer momento. Pelo crime de ser índia, por cometer o crime de ser nascido índia, por cometer o crime de ser mulher pobre, e levando junto uma comunidade que sempre viveu em paz. Polícia Civil de Belmonte. Solicitação de apoio à Polícia Militar para entrar na fazenda, no território indígena Tupinambá de Belmonte, para prender índios armados chefiado pela cacica Cátia. Mais uma vez, a Secretaria de Justiça encaminhou o advogado Daniel para que tentasse e conseguiu evitar que isso acontecesse. E evitou. Mas aí vem a parte pior. Estou no tempo ainda. A parte pior é o que ainda estamos vivendo hoje. Que foi a partir desses registros. Esses registros na delegacia levou a ficarem mais fortes os fazendeiros com as terras inseridas na comunidade indígena, no território, e mais frágil os Tupinambá de Belmonte. Porque nós resistimos a muitas coisas. Agora, você vê uma família ter que tirar uma das 3 inspeções, ter que tirar uma dos filhos para poder dar para todo mundo. Não queiram saber o que é isso. Não queiram saber o que é isso. E eu cheguei à pior fase com tudo que eu contei para vocês na minha vida. Que foi fazer articulação e receber alimentos para sustentar um povo. Essa foi a pior. Essa dói muito ainda. Porque você fazer o que você não tem costume de fazer. Você pedir alimento para sustentar famílias quando você tem do que viver, você tem como produzir, e você vê que alguém lhe tira todo esse direito. E como está se falando de direito, esse mais outros direitos nos tiraram. O direito à dignidade humana. Você perde a força, você perde a motivação, e você tem que encontrar força e motivação de algum lugar que você ainda tem, que você não sabe onde está. E eu, algumas vezes, eu fui na casa de alguns parentes, e quando eu chegava nessas casas, falar o que se vive é muito difícil, viu, gente? E os parentes diziam assim: Cacique, eu não vou lhe oferecer um café porque não tem açúcar. Ou então dizer: não sabemos o que vamos fazer para a noite.
cheguei ao pior estágio. Pedi alimentos para aquela comunidade. E recebemos. Era uma foto que eu não gostaria de mostrar. Talvez Daniel já tenha mostrado. Aquelas crianças ali alegres, recebendo aqueles alimentos. Desculpe a emoção, viu, gente? Desculpa mesmo. Além dessa tortura dos alimentos, estamos superando. Mas essa tortura nós estamos superando. E na semana passada, nós recebemos a visita do Superintendente de Direitos Humanos e algumas famílias que precisaram sair, porque nem todo mundo tem de onde tirar. Pode ser uma família pequena, que só tem filhos menores, então não tem aquele filho que possa trabalhar para ajudar no sustento. E algumas dessa família foram para o Lixão de Eunápolis, uma cidade que a gente considera uma cidade grande, lá no extremo sul da Bahia. E essas famílias se foram para lá, para reciclar lixo. E essa semana eu ouvi um relato de uma mãe que me doeu extremamente, ainda está doendo. Ela voltou do lixão, feliz por ter voltado, porque ela não aguentou ficar lá, que era pior do que o que ela estava passando na aldeia. Ela não tinha o costume de passar o que ela estava passando ali. Que pior que ter que reduzir as refeições é ter que comer dali, daquela reciclagem. E ela contou para o superintendente que ela perdeu um filho durante a estadia dela no lixão, a paulada. E realmente ela perdeu o filho no lixão, morto a paulada. Saiu lá uma nota e isso dói demais. Como se não bastasse, eu tenho 3 filhos biológicos e 2 que são filhos biológicos também, só não nasceram de mim. E perdi um desses filhos que está nas estatísticas como desaparecido. Ele simplesmente desapareceu. Como se não bastasse, eu perdi um filho em um acidente trágico. Mas não existe crime perfeito. Ele estava de moto e foi morto, atropelado por um carro que matou ele na faixa de segurança dele. E onde está esse assassino? Ninguém foi preso. E o que é que eu tiro disso? Estão tentando novamente exterminar os Tupinambá de Belmonte. É uma dor intensa. Pode me mandar parar, Vinícius. Eu acho que ainda tem mais uns 2 minutos. E em nenhum momento dessa minha vida, eu perdi a esperança na justiça. Em nenhum momento. Eu tive várias dificuldades. A última delas, eu registrar um boletim de ocorrência na Polícia Federal, eu tive que estar acompanhada de um defensor. Porque em alguns momentos
eu me considerei como torturada nas delegacias. Porque em alguns momentos eu fui colocada como se as pessoas estivessem me ouvindo e dissessem assim: será que é verdade? Eu me senti duramente humilhada por estar ali dizendo o que estava acontecendo e as autoridades que estavam me ouvindo ainda colocava na mesa questionando se seria verdade ou não. Mas eu não perdi a esperança na justiça. Eu não perdi em nenhum momento. E é tanto que estou aqui hoje. Porque se fosse um local que eu não pudesse dizer o que sinto, o que estou passando, eu não estaria aqui. Porque dói muito ter que expor a sua vida. Eu estou aqui expondo a minha. Não só a minha. A vida de várias famílias que quer apenas estar no seu lugar de origem. O tempo já se foi, eu acho que é só isso. Deixa eu encerrar. O advogado sempre faz isso, né? Vocês fazem isso, né? Fica sempre orientando. Mas é isso, gente. Eu vou agradecer a todos que estão nessa rede de proteção. Dizer que vou continuar lutando. Agradecer a Secretaria de Segurança Pública por estar mantendo força policial para fazer a minha segurança, por manter aquelas rondas ostensivas na comunidade, que também é segurança. Inibe. Existe homens nessa terra que acham que a força matar é normal, podem continuar matando, que continua sendo normal, que pode escolher a dedo alguém que quer só viver e matar. Então, eu sou grata. Às vezes, quando eu digo que eu não estou viva por acaso, mas eu também penso, sou humilde o suficiente para pensar assim, as minhas idas e vindas, a minha luta, que eu não parei, nem vou parar. Se matarem a cacique Kátia, outras virão, mas eu sei também, ter os pés no chão para dizer que eu ainda estou viva, porque tem bastante gente que pensa o contrário de quem querem me matar. Esse é o meu pensamento. A minha mudança de vida foi, eu fazia planos para o final do ano. Hoje eu faço plano só para hoje. Hoje eu faço planos para hoje. E eu falava de caminhada. Hoje eu falo de passos. Um passo de cada vez. E é isso. Muito obrigada a todos e todas.